Bom, pessoal, então vamos iniciar aí nossas aulas, né, sobre termoquímica, né, que é uma parte da química, né, onde a gente vai estar estudando a variação de energia, né, associada às reações químicas, em alguns casos as transformações físicas, né. Então, nós teremos aí algumas aulas para a gente estar explorando esse assunto. A gente vai estar avaliando vários fatores, né. Bom, a primeira ideia de energia associada às reações químicas, né, que talvez a gente tenha aí, talvez pelo momento que a gente está vivendo, de questão de dietas e etc., né, a gente vê muito a questão da energia liberada e absorvida por diferentes alimentos, né. Então é muito comum a gente ver aí que as pessoas associam, né, olha, aqui libera tantas calorias, por exemplo, aí um prato aí de um almoço aí, por exemplo, 700 quilocalorias, né, é um hambúrguer, né, um lanche, 229 quilocalorias, né, a maçã, 52 calorias, são energias associadas aos alimentos, mas associada a quê dos alimentos? Então, quando a gente avalia isso, a gente está associando isso ao rompimento e à formação de novas ligações no processo de combustão, de, de degradação do alimento no nosso organismo. Ele passa por reações químicas e essas reações que acontecem lá acontecem com a liberação e absorção de energia. E aí a gente mede isso em quantidade de energia. A medida é quilocaloria, uma das medidas, né? Então a gente, ao fim, né, dessa nossa saga aí, tentando entender o que é termoquímica, a gente vai tentar descobrir, por exemplo, essa ideia do valor calorífico, né, dos alimentos, a gente para ter uma ideia melhor, né? Lógico que os cálculos mais detalhados sobre isso a gente não vai estar abordando aqui no ensino médio, né? Mas a noção de onde vem essa energia, como é que é esse processo, a gente vai ter. A ideia, né, de como esse processo de ingerir, né, alimentos gera energia no nosso organismo, pelo menos a noção a gente também vai ter das reações dessas transformações, né? Por fim, a gente vai compreender o termo termoquímico da melhor maneira, né? Que é o estudo a parte da química que estuda essas transformações. Aí está dando exemplo aqui só de alimentos, né? Mas não é especificamente de alimentos, né? Qualquer transformação química ou física aí tem associada a ela um conteúdo energético que vai ser transferido entre, o, alimento, entre o sistema, né, e a sua vizinhança. Bom, e a termoquímica vai estar estudando essas coisas, mas a gente precisa de alguns conceitos aí que a gente são conceitos importantes aí para a gente estar entendendo isso. O primeiro conceito seria o sistema, né? O que é o sistema? Então, olha, se a gente começar a estudar a termoquímica, a gente vai ver que as transformações de energia acontecem a todo instante, em todos os aspectos. Então, eu tenho que delimitar, eu tenho que pegar uma região do espaço ou uma parte, né, do universo que eu quero estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar sei lá, eu quero estudar a reação entre ácido e base. Então, esse passa a ser o seu sistema, onde você vai modificar aí as quantidades, as concentrações, para estudar a energia envolvida nesse processo. Então, o sistema é uma parte do universo que a gente quer estudar e que você vai determinar aí, olha, professor, eu quero estudar a degradação de carne. Então, o seu sistema é carne. Então, cada parte do universo que você está estudando é isso que define. O que está em volta do seu sistema é a vizinhança, né? Então, as trocas de energia, né, que acontecem com a vizinhança, entre a vizinhança e o sistema, através de paredes, né? Paredes dos sistemas que podem ser paredes distintas, físicas ou imaginárias, né? E aí, nessas paredes, né, que a gente chama de fronteira, né, entre o seu sistema e a vizinhança, né, a gente pode ter um sistema que a gente chama de sistema fechado, onde eu consigo ter o fluxo de matéria com a minha que eu não consigo ter o fluxo de matéria com o meu meio. Exemplo, você pega, eu quero estudar uma garrafa de Coca-Cola. Você tem a garrafa de Coca-Cola fechada, ela não permite sair Coca-Cola de dentro dessa garrafa. Então eu vou só ter a troca de energia. Então você pode pegar, por exemplo, sua garrafa de Coca-Cola, colocar num banho de gelo e ela vai perder energia, vai ceder energia, né, para o gelo, vai resfriar até atingir o equilíbrio térmico ali, né? Então aí você vai ter uma garrafa de Coca-Cola resfriada. Mas se você colocar ela um banho-maria, numa temperatura lá de 70 graus, o que vai acontecer? A energia vai ser transferida do banho-maria
para a sua garrafa de Coca-Cola e você vai ter um aquecimento da sua garrafa de Coca-Cola. Então, isso seria a questão da transferência de energia, que pode ser da garrafa de Coca-Cola para o meio, no caso do banho de gelo, ou do meio para a garrafa de Coca-Cola, no banho que a gente chamou de banho-maria, que seria em torno de 60, 70 graus. Então, o sistema fechado, ele permite a troca de energia, mas não permite a troca de massa. Já o sistema que a gente chama de sistema aberto seria, por exemplo, você tirando a tampa da garrafa de Coca-Cola e colocar ela, por exemplo, no banho-maria. O que vai acontecer? O aquecimento vai fazer com que a água também da garrafa e gases da garrafa de Coca-Cola mudem de estado, né? Vão para o estado gás e aí você perde também massa e com o passar do tempo você reduz aí o volume da sua Coca-Cola. Então, quando a gente faz esse sistema, que é esse sistema aberto, ele permite, além da troca de energia, ele permite também a troca de matéria com o meio. Então, o sistema fechado não permite a troca de massa, mas permite a troca de energia. O sistema aberto permite a troca de energia e a troca de massa. Já o sistema que a gente chama de sistema isolado, ele não permite nem a troca de energia, nem a troca de matéria com o meio. Então, esse é um sistema que a gente chama de sistema isolado. Então teria a classificação desses três sistemas e as paredes aí, né, a fronteira aí seria quem determina aí se o sistema é aberto, fechado ou isolado. Tá beleza? Bom, sabendo disso, vamos tentar entender alguns outros conceitos aí que são importantes aí pra gente. O conceito de energia, né, que é um conceito que é um conceito difícil de definir, não é tão simples assim da gente definir o que é energia. Eu particularmente eu gosto de associar a energia com a transformação, né? Qualquer transformação está associada a uma transferência de energia de um meio para o outro, né? Então você imagina, olha, a água vai sair de 0 graus para 0,1 graus. Então ela absorveu uma quantidade de energia e modificou ali o grau de agitação médio das moléculas. Uma reação química vai acontecer com quebra e rompimento de novas ligações químicas. Essa quebra e rompimento de novas ligações químicas vai ter uma variação de energia aí. Lembrando que a quebra das ligações é um processo que vai absorver energia e o rompimento dessas ligações é um processo que acontece com liberação de energia. Então, aliás, a formação dessa ligação acontece com absorção de energia, com liberação de energia. Então, a energia é um conceito que a gente tem que trabalhar e eu, particularmente, eu gosto de associar essa ideia da transformação. Um processo que está sofrendo alguma transformação, está tendo aí uma variação de energia. A energia química, essa que a gente vai ser nosso principal alvo aqui, está associada aqui à formação das ligações químicas e ao rompimento dessas ligações. Então, essa que a gente chama de energia química, ela fica associada lá quando se formam as ligações químicas, né? Então, quando eu tenho um sistema, quando eu formo uma ligação química entre duas substâncias, há aí uma liberação de energia. Quando você quebra essa ligação, há uma absorção de energia. Então, as transformações dessas substâncias, né, que acontecem a todo tempo, né, substância A reagindo com B, formando C, acontece a todo tempo, ela acontece com a variação de energia aí no meio, né? Bom, aqui é só um exemplo para a gente ver, né, do que acontece aí, que é o seguinte, ó, quando eu pego aqui um processo de combustão, né, que seria queima de uma madeira aqui, né, há uma liberação de energia aqui nessa reação que está acontecendo entre a madeira e o oxigênio. Aqui está saindo energia na forma de luz e na forma de calor. Então essas são algumas observações que a gente consegue, né, e depois você pode aproveitar essa energia que está sendo liberada aí para promover outras reações químicas que são interessantes para a humanidade, por exemplo, cozimento dos alimentos. Aí vai cozinhar os alimentos, você vai ter uma reação aí acontecendo aí no mesmo ponto. Quando a gente fala da transferência de energia, a gente vai associar aqui essa transferência de energia a duas maneiras. Uma que a gente chama de calor, né, que seria a transferência de energia quando eu tenho diferentes temperaturas entre dois corpos, né, se eu tenho um corpo A e um corpo B, e existe uma diferença de temperatura entre eles, vai ser transferida a energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que se igualem as temperaturas, né? Seria a ideia da lei zero da termodinâmica, né? E a outra seria trabalho, que seria quando a gente associa essa ideia de transferência de energia, quando a gente vê a questão da expansão e contração de gases, né? Uma das maneiras de a gente ver isso, né? Que seria a questão da realização de
de trabalho sobre a vizinhança ou da vizinhança fazendo trabalho sobre o meu sistema. Então eu teria essa ideia aí de transferência de energia. Então basicamente eu teria a possibilidade de transferência de energia na forma de calor e na forma de trabalho, né? Lembrando que a energia não pode ser criada nem destruída, ela só passa por transformações. Então o saldo sempre desse somatório aí seria as variações aí do meu sistema seriam sempre igual a zero, né? Do sistema e da vizinhança, né? Quando eu faço esse saldo. Bom, então o que a gente vai estudar então na parte de termoquímica seria o calor, né? Que é uma medida que a gente vai trabalhar bastante aí, que vai ser transferência desse conteúdo de energia de um meio para o outro, né? E as unidades para expressar vai ser quilocaloria ou joule, né? Entalpia, que vai ser o conceito a identidade que a gente vai dar para a transferência de energia numa situação específica, né? E a variação de entalpia, que talvez seja o mais importante aqui nesse caso, a gente estudar a variação de entalpia. A lei que a gente chama de lei de Hess, que é uma lei muito bacana, que te permite somar as equações químicas como se fossem equações matemáticas, para que você possa calcular ou estimar a variação de energia de reações químicas que você não consegue determinar na prática. Nós vamos estudar sobre o que é o estado padrão, né? O que seria esse estado padrão. Algumas reações específicas a gente vai trabalhar, por exemplo, a entalpia de combustão, que seria uma reação clássica muito comum, né? A gente tentar entender um pouquinho dessa entalpia de combustão e a entalpia padrão de formação. Então, a gente vai discutir um pouco como são formadas as substâncias. Por fim, a gente vai estudar um pouquinho sobre a energia envolvida nas ligações químicas. A gente chama de energia de ligação, que é aquela ideia lá, quando a gente estudou lá no primeiro ano, sobre a formação e o rompimento das ligações químicas lá, e tinha lá uma energia associada a elas. Então é essa a nossa ideia de estudar termoquímica agora. Pessoal, essa é a primeira aula, né? É só para a gente fazer uma explanação sobre alguns conceitos, algumas coisinhas que a gente vai estar trabalhando aí. E a gente inicia aí nosso trabalho em termoquímica e vamos tentar aprender o máximo possível aí. É sempre muito importante que vocês tenham bastante atenção para aprender, para os conceitos, discutir os conceitos, para que a gente consiga aprender o máximo possível aí. Tá joia?